Recomunicar é um convite para você rever, repensar e revitalizar a sua comunicação. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I need inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. A comunicação humana existe desde que o mundo é mundo. Desde os primórdios da história, ela é fundamental para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Porém, mais do que contribuir para a mera sobrevivência, a comunicação é indispensável para que possamos ter uma vivência satisfatória, ou seja, uma vida plena e realizada. As pessoas, ou pelo menos boa parte delas, não estão mais interessadas apenas em sobreviver. O que se quer é viver e viver bem. E para que isso seja possível, comunicar-se com eficácia é fundamental. É preciso dizer quem somos e a que viemos, ou seja, dar o nosso recado. E para isso é necessário aprender a comunicar-se bem para que este recado chegue aos demais. Vamos fazer um breve apanhado histórico para compreender os desafios da comunicação na atualidade. Durante milhares de anos, a humanidade contou apenas com a tradição oral e com a memória para guardar e transmitir as informações de que necessitava. Essa realidade mudou quando, há mais ou menos 5.000 anos e quase simultaneamente, as antigas civilizações da Suméria e do Egito Antigo desenvolveram as primeiras técnicas de escrita. A partir do surgimento da escrita, a comunicação pôde ser preservada e a primeira revolução da comunicação estava em curso. Transformamos radicalmente a maneira pela qual retemos e transmitimos informações. A segunda grande revolução na comunicação se deu com o advento da imprensa no século XV, a partir do trabalho de Johannes Gutenberg. A Europa vivenciava o começo do período renascentista, caracterizado pelo renascimento urbano e comercial, e a tipografia veio para contribuir com o aumento do alcance e a frequência da comunicação escrita à distância, nesta sociedade que se tornava cada vez mais dinâmica e comunicativa. Mais tarde, durante o século XIX, avanços e transformações tecnológicas dão surgimento a aparelhos como o telefone, equipamentos de rádio e de fotografia que se incorporam à nova realidade. Era o começo de uma grande revolução tecnológica na qual a palavra e a imagem tornaram-se reproduzíveis do ponto de vista técnico. Esta revolução desponta no século XX com o advento do computador e da internet e intensifica-se rapidamente a partir da virada para o século XXI com a invenção de uma gama de aparelhos como notebooks, tablets e celulares. Essas tecnologias promovem a digitalização da vida cotidiana, tornam a informação e a comunicação infinitamente mais acessíveis, pois a partir do seu uso é possível nos conectarmos diária e instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer parte do globo. É curioso notar que da primeira revolução, a escrita, até a segunda, a imprensa, passaram-se mais que séculos, passaram-se milênios. Da segunda para a terceira, computador e internet, o tempo para a mudança diminuiu consideravelmente. São 4 séculos que a separam. No entanto, da terceira para a quarta, a digital, uma virada de século foi suficiente. O longo século XX trouxe mudanças imensas, mas a maior delas talvez seja a velocidade com que todas as coisas se transformam. A era digital é um tempo de aceleração de recursos. A rapidez com que a informação chega aos 4 cantos do globo é a mesma pela qual esses recursos e nossa realidade se transformam. A tecnologia chegou em nossas vidas para ficar, e apesar de, por vezes, parecer difícil lidar com esses inúmeros novos aparelhos, meios e modos de reter e transmitir informação e conteúdo,
percebemos, que nos adaptamos e os incorporamos no nosso dia a dia facilmente. Então, se conseguimos nos desenvolver para consumir estes recursos, também deve ser possível adquirirmos habilidades, competências e valores que nos possibilitem comunicar-se bem. A boa comunicação é fundamental para a saúde das nossas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Precisamos ser claros e coerentes naquilo que entregamos ao outro e não conseguiremos este objetivo sem antes aprendermos a nos comunicar com eficiência, ou seja, fazer da forma correta, para que possamos transmitir o nosso recado ou a nossa mensagem de modo eficaz, ou seja, com resultados positivos. A era digital exige que tenhamos uma postura coerente e que ela transpareça que sabemos nos comunicar nos meios que utilizamos, principalmente no meio digital. E quais são os impactos da comunicação no ambiente profissional e corporativo? Que o mercado corporativo sofre com a falta de habilidades comunicacionais dos seus agentes, como a expressão verbal e a oratória, há muito tempo nós já estamos carecas de saber. Antes mesmo da era digital impor novos desafios aos profissionais e líderes, as dificuldades já existiam. Comunicar-se bem é e sempre foi desafiador, pois trata-se de uma habilidade que precisa ser aprendida e praticada para que se possa desenvolvê-la com excelência. Estudos comprovam que a falta de habilidades comunicacionais impacta diretamente o resultado financeiro das empresas. De acordo com a consultoria de relações públicas americana Homespierre, as empresas perdem por ano, em média, 62,4 milhões de dólares devido às falhas e ruídos na comunicação. O impacto da incompetência comunicacional no ambiente corporativo é muito grande. Segundo a The Economist Intelligence Unit, 52% dos colaboradores apresentam sintomas de estresse, 44% atrasam ou falham na conclusão de projetos, 31% sofrem de baixa moral e 25% não alcançam as metas de desempenho. Além disso, 18% das vendas são perdidas por falhas ou incompetência na comunicação. Por outro lado, a consultoria britânica Willis Towers Watson demonstrou através de um estudo que empresas cujos profissionais e líderes são exímios comunicadores possuem retorno financeiro 47% superiores em comparação com empresas onde há mais falhas e ruídos na comunicação. Esses números deixam evidente a importância que a boa comunicação tem para que os resultados financeiros sejam otimizados. Não é por acaso que a habilidade de se comunicar bem sempre foi uma das mais procuradas e desejadas por recrutadores do mundo inteiro. Segundo um levantamento global do LinkedIn, a maior rede social de negócios do mundo, divulgada em 17 de agosto de 2020, comunicação é a primeira na lista das 10 habilidades mais valorizadas no mundo. A pergunta que surge é: você está preparado para essa nova era em que se comunicar bem se tornou tão valioso? Quando falo de estar preparado, neste contexto do mundo híbrido, digital, ou seja, que une o mundo físico ao digital, falo basicamente em se ter coerência na comunicação. A coerência é um dos princípios fundamentais que devemos conhecer e praticar se quisermos estabelecer com o nosso interlocutor uma comunicação realmente efetiva, na qual há entendimento, troca e crescimento mútuo. É necessário lembrar que não basta apenas entregar conteúdo. A comunicação não verbal é igualmente fator crucial e deve ser levada em consideração para o sucesso na comunicação. De acordo com uma pesquisa realizada em 1967 pelo professor Albert Mehrabian, na Universidade da Califórnia, a divisão da eficácia da comunicação se dá a partir da regra 7,
3855. A primeira interpretação dessa regra dá conta de que a eficácia da transmissão da mensagem em uma comunicação depende 7% do conteúdo, ao passo que 38% depende da voz e 55% do corpo. É importante esclarecer, porém, que tal regra não significa que o seu conteúdo não tenha peso ou que vale apenas 7%. Não é isso o que o estudo defende. Significa que, mesmo que o seu conteúdo esteja muito bom, muito bem estruturado e tenha embasamento e relevância, se você não usar a sua voz e o seu corpo, os aspectos não verbais da comunicação, o seu conteúdo perde força. A sua comunicação não verbal, sua voz e o seu corpo precisam alinhar-se com a mensagem que você está transmitindo para que as pessoas possam compreender o que está sendo dito e, mais importante, para que o seu conteúdo tenha ainda mais relevância num mundo tão concorrido, com tanta oferta, onde conteúdo virou commodity. Quando praticamos a coerência na comunicação, ou seja, quando alinhamos aquilo que falamos com a maneira que falamos, usando a voz, tom, volume, clareza, com o corpo, movimentos, gestos, expressões, aumentamos em muito a eficácia da comunicação. Quando a comunicação é eficaz, a transferência de credibilidade é ainda maior. Não será só o conteúdo puro e simples que garantirá a credibilidade que você necessita perante o seu público, mas a maneira como você entrega o conteúdo. A maioria das pessoas deseja ser mais influente ao se comunicar e, de fato, direto ou indiretamente, todos somos influenciadores, seja on ou offline. Em alguma medida, sempre influenciamos os demais e somos influenciados por eles, seja para o bem ou para o mal, quer estejamos conscientes disso ou não. A grande questão que precisamos entender é: influência ocorre quando as pessoas param para escutar o que você tem a dizer, porque você tem uma mensagem escolhida conscientemente de modo que beneficie os demais. Você é o porta-voz dessa mensagem. Se você consegue transmitir sua mensagem com coerência, você transfere credibilidade e, consequentemente, você se tornará ainda mais influente perante o seu público. A influência não é o meio, é o resultado de uma comunicação coerente e crível. Simon Sinek diz que comunicação não é sobre falar o que pensamos, é sobre garantir que os outros compreendam o que queremos dizer. Seja honesto, a sua comunicação é coerente, transfere credibilidade e influencia quem te ouve? Se a sua resposta foi não, saiba que isso pode e vai impactar os seus resultados, como já falei mais cedo. Mas saiba também que isso é treinável. E não, o meu objetivo aqui não é entregar uma aula de oratória, embora a oratória faça parte da comunicação humana. O meu convite é que você recomunique-se hoje para não fracassar amanhã. O que eu quero dizer com o neologismo recomunicar? O prefixo re tem origem no latim e pode ter o sentido de repetição, como em recarregar, reler, repensar. Outro sentido do prefixo re é o reforço, como em revigorar, revirar, revitalizar. Comunicar também vem do latim comunicare, que significa tornar comum, compartilhar, trocar. A comunicação pressupõe, deste modo, que algo passe do indivíduo a outro ou a um grupo, que algo que é comum para ele se torne comum para os outros. Apesar dos avanços tecnológicos e dos processos de comunicação, desde a invenção da escrita até as transmissões audiovisuais ao vivo pela internet, durante muito tempo a comunicação deixou de ser objeto de desejo e se tornou, do meu ponto de vista, uma mera obrigação humana. Quantas pessoas você conhece que só abrem a boca por obrigação? Quantos colegas você tem que dariam tudo para se comunicar apenas com mensagens de textos abreviadas e emojis? Quantos problemas foram gerados no Brasil e no mundo porque os interlocutores não sabiam se comunicar bem? Por isso, recomunicar é um convite para você rever, repensar
e revitalizar a sua comunicação. E para que isso aconteça, eu acredito que seja necessário ampliar a nossa consciência comunicacional. Existem alguns princípios, os quais, quando incorporados em nossas práticas, podem nos levar a desenvolver uma comunicação altamente eficaz. Não se trata de técnicas, mas de valores que necessitamos cultivar para nos desenvolver melhor pessoal e profissionalmente. Em outras palavras, para que cada um de nós recomunique-se hoje para não fracassar amanhã. Agora, eu peço que você me acompanhe nessa reflexão. Tal como uma mesa de som com inúmeros botões e comandos, a nossa comunicação, por vezes, precisa de ajustes, muitas vezes ajustes finos, para nos sintonizar com o outro e entrar na mesma frequência. Quais são alguns dos comportamentos e atitudes que vou chamar aqui de princípios que precisamos ajustar para recomunicar? O primeiro princípio, e um dos mais importantes, é a empatia. Trata-se da nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro e de tentar entender o outro a partir dele mesmo, a partir de suas características e necessidades. Para isso, é necessário mais do que ouvir o que a pessoa tem a nos dizer. Quando escutamos as pessoas de verdade, quando não interrompemos a fala do outro e prestamos atenção com a intenção de entender a sua mensagem e o que está por trás dela, estamos praticando a escutativa. E a escutativa é a base da empatia. Se não escutarmos as pessoas, dificilmente criaremos um canal aberto de comunicação. Diminua o botão da antipatia ou desligue e aumente ao máximo o botão da empatia. O segundo princípio trata da autenticidade. Ela é a capacidade de expressar sentimentos, pensamentos e necessidades que condizem de fato com quem se é, ou seja, com o que se sente, pensa e necessita. Precisamos ser autênticos naquilo que comunicamos e naquilo que entregamos ao outro. E para que sejamos autênticos, também precisamos ser coerentes na comunicação. Eu já falei sobre isso, mas não custa reforçar que a coerência é um princípio eficaz para se ter mais poder de influência. Na era da internet e das redes sociais, empresas e marcas são cobradas para que de fato sejam aquilo que dizem ser. A mensagem precisa condizer com as ações e, quando condiz, exerce na prática a coerência e aumenta muito a autenticidade. Nenhum curso de comunicação e oratória, por mais técnico ou profundo que seja, mudará você se não estiver disposto a ser mais autêntico. Não podemos insistir em achar que o comunicador é uma entidade dissociada da pessoa enquanto indivíduo. A comunicação só externa quem de fato nós somos. Ajuste a frequência da autenticidade e desligue o botão do fake, do comportamento incoerente. O terceiro princípio é a cordialidade. A palavra cordialidade tem origem no latim cor, que significa coração, e em uma derivação com a mesma origem em cor, encontramos a palavra cordialidade. Significa então agir com o coração. É imprescindível em uma comunicação eficiente que sejamos mais humanos e fraternos, que saibamos responder com delicadeza, gentileza e consideração, ou seja, que saibamos ser cordiais com os outros. Entender que estamos na mesma tempestade, sofrendo as mesmas intempéries e que, mesmo estando em barcos diferentes, ainda assim que nós podemos ser mais delicados e gentis com as pessoas, mostraremos cordialidade. Mais cordialidade e menos indelicadeza, para não dizer até grosseria. Relevância é o quarto princípio e está diretamente ligado ao impacto positivo que deixamos na vida das pessoas. Aquele que impacta a vida das pessoas com quem se comunica, naturalmente deixa um legado. Comprometer-se em ser mais relevante é assumir um compromisso, antes de tudo, consigo mesmo, de ser uma pessoa melhor, para, a partir do seu exemplo, impactar os demais.
O legado é justamente o impacto que você causa na vida de uma outra pessoa. E não é depois de morrer que o legado surge. Você o constrói diariamente e pode desfrutá-lo ainda em vida. Só é possível impactar a vida das pessoas ao comunicar-se com elas de forma relevante, com impacto positivo. E isso depende do que temos a transmitir. Como dizem, saco vazio não para em pé. Pessoas vazias ou cheias do que não presta não têm relevância. Vamos subir a frequência da relevância e dar um turn off no botão da mediocridade. Até aqui, consideramos botões que aumentam diretamente a sua sintonia com o outro. São princípios que melhoram a sua comunicação interpessoal e em público com certeza. Os próximos botões ou princípios são mais intrapessoais, afetam mais o nosso íntimo, a nossa comunicação interna, embora como todo ajuste interno refletirá inevitavelmente na nossa comunicação exterior. Os 3 últimos princípios são conceitos que Eckhart Tolle desenvolve no livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Nesta obra, Eckhart Tolle faz uma diferenciação importante entre consciência e pensamentos, afirmando que os pensamentos são produtos naturais da mente e que consciência é o que existe como plano de fundo desses pensamentos. E que ela, a consciência, é o que de fato somos. A grande virada da interpretação do autor é justamente essa. Se nossos pensamentos não são de fato nossos, se eles são produtos involuntários da nossa mente, podemos recorrer à consciência, à nossa essência verdadeira, e interromper os pensamentos que não são positivos. Ou então, se não conseguirmos os interromper, podemos ao menos reconhecer esses pensamentos e decidir se vamos nos identificar com eles ou não, evitando que se tornem nossos. Essa concepção pode nos ajudar a controlar, inclusive, nossas emoções, pois elas simplesmente são reações do corpo às formas mentais, os pensamentos produzidos pela mente. Ou seja, nossas emoções são o resultado dos nossos pensamentos sentidos no corpo físico. Munidos dessa informação importante, é possível realizar mudanças significativas na maneira como pensamos e, consequentemente, como sentimos e, obviamente, na forma como comunicamos esses pensamentos e sentimentos. Percebeu? Se conseguirmos pensar positivo sobre fazer uma palestra ou fazer uma conferência online, ou então, se conseguirmos não nos identificar com os pensamentos negativos produzidos sobre tais eventos, conseguiremos evitar a produção de emoções negativas, evitando ser dominados por elas e, por conseguinte, nos é possível realizar uma comunicação altamente efetiva. E é por isso que a aceitação é a base dessa teoria e o 5º botão a ser ajustado. Aceitar quem você é, a forma física que você tem, os padrões de pensamentos que você possui, a família, os amigos, os colegas de trabalho e a realidade material que te circunda, por exemplo. Mas, principalmente, aceitar você mesmo tal qual você é, com as qualidades e os defeitos que tem. Quando há aceitação de si, naturalmente é mais fácil aceitar o outro. E mais ainda, é mais fácil mudar a si mesmo e, a partir disso, transformar a realidade que não te agrada de modo positivo. Se aceite. O mundo vai te aceitar a partir do momento em que você se aceitar. Menos autocondenação e mais autoaceitação. Uma nota de cautela: não confunda aceitação com conformismo e estagnação. Quando eu disse que devemos aceitar, por exemplo, quem somos, nossa forma, realidade material ou defeitos, não estou dizendo para você se conformar. Ah, tá bom assim, como prega a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela, nada disso. Aceite aquilo que não pode mudar, como uma tarde chuvosa. Você não pode parar a chuva, mas pode usar um guarda-chuva ou uma capa, ou simplesmente não sair na chuva. Mas a chuva é algo que você precisa aceitar, já que está fora do seu controle.
Ajudei um empreendedor certa vez que tem a voz muito anasalada, ou seja, ele é fanho, e que não se aceitava. Ele teimava em não se comunicar com outros por causa de algo que não podia mudar. Quando aceitou que poderia desenvolver outras competências comunicacionais, aquilo que foi obrigado a aceitar perdeu relevância. Percebeu? Se você pode melhorar, corrigir os seus defeitos, sua realidade material, etc., então o faça. Mas não se condene por algo fora do seu controle. Pensando nisso, vamos avançar para o princípio do prazer ou contentamento. Os americanos têm uma palavra melhor para esse princípio que é enjoy, apreciar, desfrutar. Quando há aceitação, o prazer surge naturalmente e é infinitamente mais fácil encontrarmos este contentamento, este apreço nas coisas simples do dia a dia. Isso porque não estamos focados em reclamar das coisas das quais não gostamos, que não são como gostaríamos ou julgamos que deveriam ser diferentes. Apenas aceitamos e estamos abertos a desfrutar o melhor da vida. É mais descomplicado se comunicar quando há prazer em viver e em interagir com outros. Aproveite mais as oportunidades de se comunicar de forma prazerosa e, com isso, o botão negativo do dissabor, do desgosto, do amargo será reduzido a zero. Por último, temos o entusiasmo. Para a comunicação humana, o entusiasmo é a grande base, já que ele canaliza uma energia interna muito grande, promovendo primeiro um bem-estar íntimo, mesmo antes de abrir a boca e depois de fechá-la. Se quisermos nos comunicar bem, precisamos ter entusiasmo, encontrar ânimo nesta tarefa tão imprescindível para crescermos profissional e pessoalmente. Desligue o botão do desânimo, da apatia e aumente-o do entusiasmo. Nada nessa vida feito sem entusiasmo ficará bem feito, nem filhos. Precisamos ter isso claro em nossas mentes para desenvolver uma comunicação mais do que eficiente, uma comunicação humana e cativante. Cativar, por sinal, remete a cativeiro, apreensão, sequestro. E eu espero que eu tenha conseguido sequestrar a sua atenção até aqui positivamente, claro. Nesse contexto complexo em que vivemos, multiplataforma, multimídia, um monte de coisas, em que a concorrência por atenção é desleal, você precisará se comunicar de modo cativante, quer esteja falando com uma, centenas ou milhares de pessoas. Para isso, ajuste estes 7 botões, além de outros que julgar necessário. Empatia, autenticidade, cordialidade, relevância, aceitação, prazer e entusiasmo. Benjamin Franklin, que estampa seu retrato na nota de $100, emplacou essa citação quando disse: "O homem que não sabe expressar seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar." Quando nossos pensamentos não são apenas frutos aleatórios e desconexos da nossa mente, e sim produtos conscientes que visam expressar quem de fato somos, os valores e princípios que possuímos e praticamos, nossa comunicação se torna mais humana e, consequentemente, estaremos mais preparados para, com coerência e amor, nos comunicarmos no novo normal, na era digital, no mundo digital, no mundo VUCA, BANI, ou seja lá em que contexto presente ou futuro tenhamos que nos comunicar. Novas revoluções tecnológicas estão a caminho, mas de uma coisa podemos ter certeza: enquanto os humanos existirem, a comunicação humana será a matéria-prima mais valiosa para o sucesso. Não restam dúvidas de que este é o momento de recomunicar, de rever, repensar e revitalizar a comunicação.